Olá, boa noite, boa tarde, boa noite. São Paulo, 14 de julho de 2016. Estamos começando mais uma Quinta Técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho. Hoje comandando também o chat. Pela primeira vez. Então, vou estar analisando, depois vou consultar o chat. Antes vou só dar uma corrida aqui. Boa tarde a todos. Júnior, temos aqui uma solicitação para análise de Klabin. Eu já vou anotar aqui. Depois temos Gual. Vamos analisar. Está interessante. Fibria, do Francisco solicita Fibria, FIBR3, e vamos também analisar igual 4, e Klabin, que é KLBN4, e vamos começar, como sempre, com a análise do Bovespa e do S&P do Dow Jones. Temos novidades essa semana. Ontem a gente pode considerar que aqui no Brasil tivemos um fator fundamental de peso, né? Nós tivemos com a eleição do presidente da Câmara dos Deputados uma vitória esmagadora do governo e uma derrota do PT e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Isso fortaleceu muito o governo em exercício e acalma aí vamos dizer, a instabilidade política, e isso é bastante agradável para o capital estrangeiro, né? Então acho que essa é a razão de nós termos tido uma alta considerável hoje. O S&P também está ajudando, está em níveis mais altos da história, porém eu vou mostrar a vocês que não é bem assim, né? Quando a gente tira a inflação, a coisa muda um pouco de figura. Então vamos lá, vamos ver o que dá para a gente concluir das oscilações todas que nós tivemos aí nessa última semana. Começando aqui então com arrumar o nosso zoom aqui. Um momentinho. Já tinha feito isso, mas perdi aqui, não sei porquê. Muito bem, então começando com o índice Bovespa. Nós tivemos, eu acho que indiscutivelmente, o rompimento dessa reta aqui e o mercado nos mostrando que essa acumulação não era a formação de cabeça e ombros que eu achava que estava se formando, mas sim um triângulo simétrico que deve projetar os preços para a sua próxima, no mínimo agora, para a sua próxima resistência, 58 mil pontos, 58 a 60 mil pontos, né? Na verdade, isso projeta um objetivo maior. Isso projeta esse objetivo aqui, que seria essa perna projetada para cima a partir desse fundo aqui, que nos leva para lá para cima, nos leva para 70 mil pontos. Mas isso seria o objetivo de longo prazo. O objetivo de curto prazo, nós teremos que projetar Agora, por favor, não parem de assistir por aqui, porque tem algumas considerações a serem feitas, né? E as considerações são as seguintes. Bom, então aqui a gente projetaria a amplitude desse triângulo para cima, daria aqui exatamente 60 mil pontos. Então nós temos um objetivo aí inicial a 60 mil pontos, que eu acho que a gente pode imaginar que o mercado vai atingir. Ele vai estar entrando nessa zona de resistência, que a partir desse topo que aconteceu em maio do ano passado,
aí nos 58, 59, mas a gente tem outros topos aqui e tem os 60 mil pontos, que é um nível bastante tentador para o mercado atingir. Eu acho que essa inércia inicial que nós tivemos essa semana deve levá-lo até os 60 mil pontos. Quais são as considerações? Bem, vamos deixar que o próprio índice Bovespa Futuro nos fale sobre ela. Vindo aqui para o índice Bovespa Futuro, a gente, então, um momentinho aqui, pausa para um golinho de chá e para uma bolachinha. Mas então estamos aqui com o índice Bovespa Futuro na tela. O que esse gráfico nos mostra? Ele nos mostra um nível bastante importante que foi se tornando importante ao longo do tempo, que é esse nível que hoje está a 55 mil pontos. Eu não perguntei, eu acho que eu teria que ter perguntado. Se vocês puderem me dar um feedback, eu agradeceria saber se a transmissão está tudo em ordem. Tá, aqui Gabriel, meu colega, está me dizendo que está tudo em ordem. Então vamos continuar. O ponto, minha gente, é o seguinte. Esse nível é muito importante, aí está em volta dos 55 mil pontos. E ele foi penetrado já uma vez no pullback, quando os preços subiram aqui em abril. E ele chegou a 57, aproximadamente 57 mil pontos. Os preços estão se aproximando hoje desse nível. E hoje também a gente verifica que nós tivemos um candle de indefinição. Hoje o mercado abre e fecha exatamente no mesmo nível. E nós estamos próximos desse nível de resistência, como eu disse, que está aqui nos 57 mil. Então, nós infelizmente vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer no teste e eventual rompimento ou reversão que o mercado vai fazer nesse topo de abril. Então, eu estou sim com uma pulga um pouco atrás da orelha aí, nesse processo do mercado ter rompido esse nível aqui, quer dizer, adentrado esse nível. Isso caracterizaria essa acumulação como uma acumulação de continuação, mas é possível que a gente esteja indo, não dá para descartar a hipótese de que a gente esteja indo aqui, quer dizer, e eu digo isso apesar de nós termos tido no índice futuro essa reta de resistência rompida. Ela foi rompida pero no mucho, né? Porque para romper mesmo a gente teria que ter um fechamento aí acima desses 57 mil pontos. Então isso me faz ser um pouco prudente com relação a praticamente jogar a toalha, né? Porque vocês sabem, quem nos acompanha, que a gente tem sido baixista aí no médio e longo prazo há muito tempo. Essa nossa... Mais uma pausa aqui para o nosso chazinho, para a gente repor as energias aqui no final da tarde. Então, a gente tem sido baixista durante muitos anos, né? E agora o problema que o analista técnico tem é saber se essa alta iniciada aqui foi a alta do impeachment, né? Se isso aqui é uma reversão dessa tendência ou se isso aqui é apenas um pullback ou uma reação. Reversão seria uma reversão para os preços irem buscar níveis Fibonacci. Quais níveis Fibonacci? Esses aqui, ó. Primeiro nível Fibonacci estaria em 65 mil pontos aproximadamente. Segundo nível estaria em 76 mil pontos e o terceiro nível próximo dos 90 mil pontos. Então, à medida que o mercado comece a querer ir buscar um desses níveis, a gente pode dizer que ele está revertendo, né?
a partir dessa última semana, essa acumulação aqui de fundo também começa a tomar características de formação de reversão, com a possibilidade de nós estarmos visualizando aqui ombro, cabeça, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, seria uma formação de ombro, cabeça e ombros invertida, né? Formação de ombro, cabeça e ombros invertida não costuma ter essa reta de pescoço inclinada para cima, ela costuma ter reta de pescoço inclinada para baixo. Então isso também sugere um pouco de prudência aí para a gente já estar dizendo que estaríamos vendo uma formação de cabeça e ombros invertida. Não sei, não dá para dizer ainda. Até porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, a gente pode muito bem ter tido um processo ou a gente tem A, B, C, e a gente pode estar tendo um processo de formação de topo aqui ainda, porque os preços podem simplesmente fazer isso. E aí a gente vai caracterizar, nós então iríamos caracterizar isso como um topo duplo, né? Que projetaria novo teste lá do fundo a 40 mil pontos. Então isso não pode ser descartado ainda, mas a gente tem logicamente viés de alta no curto prazo e estamos agora saindo de uma situação de baixa no médio e longo prazo para uma situação de indefinição. Vamos ter que esperar o que é que vai acontecer aqui. Eu quero crer que isso vai depender muito do que vai acontecer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem visto que os preços têm batido recordes históricos nos gráficos nominais. Há um comentário também nas mídias hoje ou ontem de que essa é o mais longo bull market em duração, porque ele já vem desde 2009, né? Seriam 7 anos de tendência de alta. E tendência de alta nos Estados Unidos é quando a gente não tem uma tendência de mais de 20% de queda. Então nós não tivemos, né? Bom, muito bem, é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Vou começar do S&P, que os americanos veem dessa maneira aqui, não indexando, não tirando a inflação deste longo período de inflação. Então nós teríamos esse aqui que seria o maior alta, ser uma queda de 20%, né? E os preços então teriam feito uma acumulação aqui, estariam rompendo a resistência, teriam rompido a resistência dessa acumulação e estão nesse nível aqui. Isso aqui é um rompimento indiscutível, né? Agora, à medida que a gente indexa isso, ou seja, à medida que a gente incorpora ou tira a inflação dessa conta, o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Aí a gente vê que nós estamos com um nível de resistência muito importante que está passando exatamente onde estão os preços, tá? Vamos tirar esse Fibonacci aqui que a gente ainda não está precisando dele, né? E isso aqui também a gente tem que deixar temporariamente fora. Esse suporte também não. Isso aqui também vamos tirar fora. E vamos só entender que os preços, quando a gente vê a coisa real, que é o que interessa, eu quero crer, que é justamente o que a pessoa teria se tivesse investido no mercado de ações ou no mercado de ações ou no mercado de renda fixa, né? Então veria isso aqui. Esse é o topo de 2000, esse é o topo anterior ao subprime, e nós estamos exatamente no topo histórico do mercado. Olha, vejam que coisa. Eu vou botar exatamente, a gente podia pensar em colocar essa reta se a gente puser aqui, esse aqui é o topo de 2000, né? Eu vou botar no corpo real mais alto que aconteceu em 2000, e aí a gente vê que nós estamos um pouquinho acima, né? Mas acontece que a resistência na verdade foi sentida aqui, em fevereiro do ano passado. Então, se eu ponho exatamente nesse nível, a gente vai chegar à conclusão que os preços que haviam em fevereiro do ano passado atingido no S&P a marca de 2.169,45, hoje atingiram
2.168,99, 169,45 e hoje 168,99. Então, o que se passa é que eu vou pedir licença e vou ter que atender uma ligação. Um segundo. Alô? Quinta técnica, sim. Então, nós estamos exatamente no nível de resistência. Minha gente, em análise técnica, a gente tem as indicações da análise técnica, o que a gente deve fazer quando algumas coisas acontecem no gráfico, mas a gente também tem as indicações de o que nós não devemos fazer. E em termos do que está acontecendo agora, o que nós não podemos fazer, o que nós não devemos fazer é comprar numa resistência. Porque então os preços estão exatamente no nível de resistência. Ah, sim, o americano não vê necessariamente o nível de resistência do gráfico indexado pelo CPI, mas isso é o americano normal. Vocês podem estar certos que os grandes donos, os donos dos grandes capitais, sim, veem o mercado com essa perspectiva, têm acesso a tudo e sabem que o mercado primeiro está esticado demais, vamos até colocar pingos nos is aqui, para o mercado subiu 9% aproximadamente em apenas 17 dias, tá? Isso é uma barbaridade para os Estados Unidos, né? E então é essa alta aqui que eu mostrei, né? 9% essa alta aqui. E está num nível de resistência. Então o ponto não é a hora absolutamente de pensar em tomar uma grande posição de compra. Que horas é? Bom, nós vamos ter que esperar. E assim como aconteceu em várias das ações que nós vamos estar vendo agora, o mercado já teve uma alta significativa. Ela foi, logicamente, muito ajudada pelo fator fundamental que nós tivemos ontem aqui no Brasil. E o que nós temos que fazer agora é basicamente esperar o mercado confirmar essa alta. E como é que é isso? A gente espera uma bandeira de alta. E assim que ele estiver escapando da bandeira de alta, a gente entra com muito mais segurança, põe o stop abaixo da bandeira e nós temos certeza, se nós estamos aí revertendo para uma tendência de alta de longo prazo, nós vamos pegar uma grande parte dessa tendência de alta de longo prazo. Então é isso. Vamos passar então agora a responder as perguntas. Analisando aí, primeiramente, Klabin. Que é KLBN. Já estamos chegando lá. BN4. Que quem me pediu foi o nosso amigo Javier, que está lá em Punta del Este. Obrigado aí pelo prestígio da sua participação, Javier. Então estou aqui mostrando o Klabin. Que rompeu uma reta suporte de longo prazo e tem primeiro nível Fibonacci muito abaixo dos níveis atuais, né? Nós estamos vendo um macro, então isso logicamente me causa um viés de baixa, mas por outro lado a gente também pode estar vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, tem chance da gente ter aí uma reação mais acentuada
E aí nós iríamos considerar isso aqui uma primeira onda impulsiva para baixo, né? Não sei se seria a parte da onda A ou seria ainda a onda 1 da onda A, né? Mas então a gente tem que analisar essa pequena acumulação que está ocorrendo aqui. Por enquanto não dá para a gente definir se ela vai ser um triângulo ou não, mas dá para a gente traçar aqui umas retinhas. Aqui também a gente não tem uma reta muito precisa, né? Uma reta de resistência, só 2 pontos. Então é preciso que o mercado rompa esse nível de 2,50, um fechamento acima de 2,50 leva ele para os 3,90, perdão, para os 2,90, próxima resistência. E se isso se mostrar ser um triângulo simétrico, ele deve vir buscar aqui os R$2. Então indefinido aí no curto prazo, mas baixistas no médio e longo prazo. Vou ao 4. Igual não, ao 4. Agora sim. Então, o ao 4, apesar de ter subido a bagatela de 50.500%, a partir de 96, durante 10, 11, 12 anos, ele corrigiu o terceiro nível Fibonacci dessa ação, né? Fibonacci, minha gente, nada mais é do que ação e reação. A gente sabe que quando tem uma ação das proporções dessa que eu mostrei para vocês, que tivemos em Gerdau, a gente vai ter uma reação, e essa reação ela é proporcional à ação. E especificamente a gente sabe empiricamente que ela guarda proporções Fibonacci com essa ação. Então se isso daqui é 100%, daqui a aqui é 0,382, em torno de 38% de correção, ou 50% ou 62%, 0,618 aqui, né? Então igual corrigiu 62% aproximadamente, que é o que se espera de uma alta dessa, e por isso que eu não tenho o menor problema em mostrar para vocês muitas vezes expectativas de baixa que são muito grandes, parecem muito grandes, né? Mas quando o Goal estava a 10, a gente quando é que poderia imaginar que ele chegaria a 5, né? Iria cair 50%. Ele não só caiu com 50%, como caiu 78% até 50% de reação, como caiu 90% até 0,618. Agora, a partir daqui, então, ele pode começar uma tendência nova, ele pode cair mais, ele pode fazer qualquer coisa. Isso aqui, a gente podia dizer que esse processo aqui termina um ciclo, que seria esse processo aqui. Isso aqui é um ciclo para Goal. Essa onda impulsiva e a onda corretiva. Agora, a partir de aqui, então, será que nós estamos tendo o início de uma tendência de alta mais duradoura? Não sei, não dá para dizer. Eu estava achando isso aqui um triângulo simétrico. Ele provou não ser um triângulo simétrico, mas ele pode muito bem ser um processo de reação com uma A, B, C, ou de repente a gente viu uma onda impulsiva aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a gente pode estar vendo uma A, B, C, e ele pode continuar essa tendência de alta. Então eu não tenho a menor ideia. A gente vai ter que esperar para ver se ele vai fazer uma tendência de alta. A gente tem que esperar ele romper a resistência desse último topo aqui, que está em torno de 3, né? Se ele romper esse topo de abril, aí ele põe essa perna aqui para cima a partir daqui, tá? Não vou traçar porque não sei se dá para a gente ter essa expectativa ainda, mas eventualmente seria isso aqui, né? Eu ponho azul as projeções para cima, então nós poderíamos esperar aí que ele fosse a 6,40.
mas ele precisa confirmar o rompimento desse topo de junho e precisa também romper esse topo de abril. É isso aí. Então, definido aí, na verdade, curto, médio e longo prazo. Não pude ajudar muito, né? Agora vamos falar de Fibria, Fibre 3. Fibra está sendo, deixa eu ver aqui o dólar, como é que foi hoje, que eu nem vi, estou curioso. O dólar caiu consideravelmente hoje, né? Eu acho que trago da nossa análise, antes dessas altas, esses rompimentos aí, que a gente ainda não sabe se vão ser falsos rompimentos ou não, e a gente também não sabe se o S&P vai romper os gráficos indexados ou não, mas a gente trazia que o dólar iria subir, que nós estávamos vendo uma correção dessa alta aqui, cujas correções Fibonacci a gente vê que o mercado já atingiu, né? Mas eventualmente ele pode ainda cair mais, pode até chegar a essa reta aqui. Mas, então, com essa queda, a Fibria logicamente está prejudicada, né? E esse é o gráfico de longo prazo. Começa uma alta em 99, que vai até as vésperas do subprime aqui, 2007. Tem uma queda muito significativa a partir do subprime, ele cai para mais que 50% de correção dessa alta. E aí sai nessa tendência lateral e está oscilando aqui dentro dessa faixa que vai aí basicamente de 12 a 50 a 60 reais. Então é nisso que a gente está fazendo aqui a nossa análise. Agora, os preços estão testando, tiveram uma onda impulsiva, acho que bem delineada aqui, né? E estão agora numa tendência de baixa, que já teve 1, 2, está no terceiro movimento impulsivo para baixo. E acabaram de romper um nível de suporte aqui, o que me faz crer que eles vêm buscar esse fundo pelo menos aqui a R$19. Então acho que é isso que dá para dizer. Mas por outro lado, isso aqui também está com característica de deriva, né? Então, uma reversão, como nós já temos 3 movimentos impulsivos para baixo, estamos no meio dessa acumulação grande aí de longo prazo, então qualquer reversão por volta desses níveis eu consideraria para efeito de se tentar uma posição de venda. Logicamente a gente tem que combinar isso com o dólar, né? Tem que combinar com os russos, né? Como dizia o Garrincha. Tem que ver se o dólar também está tendo uma reversão. Uma reversão no dólar e uma reversão aqui, eu acho que pode ser uma indicação para a gente fazer uma posição de compra nesse ativo. Então, vamos ver aqui o chat agora, eu não respondi nada. Clabin, agora sim, online, Fibria. Aqui está o Noix, nosso velho amigo aqui. Tem programa? Sim, tem programa, Noix. Boa noite. BBAS 3? Pois não. Vamos falar de BBAS 3, sim. BBAS deu um pulinho, né? Uma subida significativa. Agora, nós ainda temos aqui, uma situação em que rompeu-se uma reta de suporte de longo prazo e o mercado confirmou essa reta, fazendo esse pullback até lá exatamente deixar um ponto nessa reta, né? E agora está nesse processo lateral aqui que fica difícil de analisar, né? Então o que nós temos aqui? Um primeiro movimento, um segundo movimento, o mercado rompeu esse nível, chegou até nível de resistência, aqui a 19, e minha gente, não dá para falar. Não sei o que dizer de BBAS. Vejam, se nós imaginarmos que isso daqui é um fundo, então nós poderíamos projetar a amplitude desse fundo para cima. Isso nos levaria a
vamos, vai, com um pouco de boa vontade, vai nos levar para R$20. Então, não tem muito o que fazer. Vocês vão até estar notando que houve um planejamento aqui no gráfico, eu vi esse rompimento, mas não achei que ia dar trade, porque vejam, nós estamos aí com um stop a quase 8% de distância e com o objetivo eventualmente se ele chegar no topo, né? Mas o objetivo na verdade seria aqui, né? A 20 inicial. E nós não temos elementos para poder dizer que o mercado vai voltar aqui no topo. Por quê? Porque o nosso viés é de baixa. Por que o nosso viés é de baixa? Porque essa reta foi rompida e porque a gente tem muito a esperar de baixa ainda, né? O mercado não chegou no primeiro nível Fibonacci depois dessa alta toda aqui, tá? Então, em função disso, se fosse para baixo, a gente estaria, logicamente, o mercado está indo de acordo com os sinais mais importantes de análise técnica, então a gente estaria quer dizer, favorecendo mais a análise da baixa. Mas aqui não dá para a gente dizer. Então, não tem trade, vamos mudar de ação, que é a melhor coisa que a gente faz. Então, para isso eu vou consultar o chat de novo. Que me diz PBAS, o Fint diz que o FUT está em volta de 56. Pô, aqui não tem nem som nem imagem. E aí, fora do ar, recarrega a página, por favor, estamos no ar. Comentar Great British Pound, dólar versus Great British Pound. Sim, Carlos, vou comentar para você o Pound. E vamos aproveitar e ver alguns indicadores mundiais. Importante a gente ver nessa hora em que o Banco Central do Japão e da Europa dizem que vão dar mais ajuda financeira para o mercado, né? Olha, minha gente, eu vou aproveitar, vou mostrar uma análise que eu tenho feito essa semana aí, que é a seguinte, ó. Isso aqui é o dólar index, que é uma cesta de moedas. Isso aqui é uma formação de fundo. Essa formação de fundo projeta esse objetivo aqui para cima, estava traçado aqui, não sei por que não está mais, que seria isso aqui, ou seja, os preços voltarem aí para próximo desse topo, que foi o topo lá de 2001, né? Agora, depois que o mercado sai dessa formação de fundo, ele está num processo de acumulação. Um processo de acumulação, depois de um movimento definido como esse aqui, é um processo que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. Eu acho, portanto, que nós estamos vendo no dólar index, eu acho que nós estamos vendo um retângulo ou algum tipo de triângulo aí, ou lá sei o que, mas uma formação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso daqui projeta dois objetivos: a amplitude dessa acumulação para baixo a partir do rompimento e projeta também essa última perna para baixo ou para cima, né? E essa última perna para cima a partir daqui, e aí a gente vai dar lá no 116. Então nós temos eu tenho dois objetivos para o dólar index, que são 108 e 116 aproximadamente. Então isso faz com que eu esteja